Aquel Cardoso, da Comunidade Católica Missionários da Misericórdia. Em meio a esse processo de tribulação, em meio a esse processo que nós estamos passando de muitas perseguições do meio progressista por causa da nossa posição hoje, em que vivemos a fé católica da maneira tradicional, procurando viver aquilo que é certo. Então não poderia deixar de falar um pouco sobre como foi que nós chegamos até aqui e por meio de qual conhecimento e por meio de qual prática espiritual nós conseguimos então chegar à verdadeira fé. Então, a partir daí, eu quero hoje falar um pouco para vocês sobre aquilo que nós falamos aqui para o nosso povo e o que levou esses irmãos hoje à convenção. E hoje, como em tudo, como costumo dizer para os irmãos, em tudo eu procuro fazer conforme buscando os fundamentos. Então, hoje nós vamos, nesse primeiro momento, nessa primeira conferência, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre a Mãe de Deus, a Virgem Maria, e o processo de onde ela está na história da criação. Então, para a gente começar, a gente vai pegar o livro de Jeremias na palavra. A gente vai mexer hoje na Bíblia um pouquinho, vai buscar, você que tem a sua Bíblia em casa, pega um caderno, anote as passagens que a gente vai citando e vai acompanhando a gente aí, vendo se condiz com aquilo que nós estamos falando aqui. Então, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 4, o livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 4, vai dizer assim: Foi-me dirigida a palavra nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio eu fosse formado, eu já te conhecia, e antes do teu nascimento já te havia consagrado e te havia designado um profeta das nações. Então, essas são para nós palavras do Senhor. Então, meus irmãos, nesse momento, então, nós vamos fazer uma meditação, entendendo como poderia Deus já conhecer o profeta Jeremias antes que no seio da mãe dele ele fosse formado. Então a gente vai passar para esse entendimento para a gente poder chegar então no contexto da criação. Então, a partir daí então nós vamos entender primeiramente o que diz, quem é Deus e o que é a Santíssima Trindade. É claro que a gente não tem palavras para explicar, mas a gente vai fazer como a igreja sempre nos ensinou. O Pai, ele não pode ser criado. O Pai sempre existiu. O Pai, Deus, sempre existiu. O Filho, não estamos falando ainda de Jesus Cristo, ainda na pessoa de Jesus, mas vamos falar do Verbo. O Verbo, ele é gerado no Pai na eternidade. Na eternidade, o Verbo vai ser gerado no Pai. E o Espírito Santo procede do amor incondicional que existe entre o Pai e o Filho. E nesse amor incondicional entre o Pai e o Filho, gera-se um espírito de amor. E esse espírito de amor é chamado de Espírito Santo. Então, antes de Deus criar qualquer coisa, qualquer criatura, ele estava ali em si mesmo. Imaginemos um espaço, um vazio, sem nada, e só o que tem ali é Deus. Deus está ali. E Deus em si mesmo como Deus estava antes da criação, antes de criar qualquer coisa. Ele estava em si mesmo. O Pai conhecia o Filho e o Espírito conhecia o Pai e o Filho conhecia o Pai e o Espírito. Eles sempre se conheciam e nunca deixavam de se conhecer, porque tudo em Deus é infinito. Ainda que eles sempre se conhecessem, ainda tinham que se conhecer, porque sempre nunca tem fim a sabedoria de Deus, nunca tem fim o seu poder. Deus, não tem como a gente explicar, como eu digo, mas Deus é aquele que essa sala não pode apertar. Ele pode estar todo aqui dentro dessa sala, onde eu estou aqui, uma sala aqui pequena, ele não consegue, essa sala não consegue apertar Deus. E ele toma o universo inteiro e não deixa nenhum lugar sem ficar preenchido por ele, inclusive nos nossos corações, em todos os cantos. Porque Deus, ele tem esse poder infinito, a onipresença, né? Ele é onipotente, onipresente, onisciente, né? Então, nesse sentido, Deus estava em si mesmo antes da criação. Então, a gente hoje vai falar de duas formas de criação de Deus. A primeira, a criação por uma graça que é chamada ciência de visão, é um dom de Deus. Então, pelo dom ciência de visão, a gente vai ver que Deus, ele vai criar todas as coisas logo em si mesmo, e só depois ele vai criar fisicamente aquela criatura. Então hoje nós vamos ver quem foi a primeira criatura a ser criada por Deus. Quem é a primeira criatura que vai ser criada por Deus. Para isso a gente vai então
para você entender um pouco de Deus, né? De tudo que é Deus, né? Deus, se você quiser alegria, por exemplo, em Deus é infinita. Se você quiser amor, em Deus é infinito. Se você quiser paz, em Deus é infinito. Tudo que você quiser, daquilo que é bom, daquilo que é de Deus, daquilo que é santo, em Deus é infinito. Deus é maravilhoso, né? A gente não tem palavra para descrever a grandiosidade desse Deus Todo-Poderoso, que está ali nas três pessoas unido no único Deus, que é a nossa Santíssima Trindade. Então, a partir daí, a gente vai começar a falar, então, primeiramente, da criação pelo dom, ciência e divisão, quando Deus cria em si mesmo todas as coisas. E é por isso, então, que quando você pega o capítulo 1 da carta aos Colossenses, capítulo 1, no versículo 15, no capítulo 1, no versículo 15 das cartas aos Colossenses, vai dizer assim: Ele é a imagem de um Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, criaturas visíveis e invisíveis, tronos, dominação, principados e potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então aqui você vai ver que essa passagem vai ser falada sobre Jesus. Vai dizer que ele é a cabeça do corpo, ele é a cabeça do corpo místico. E vai dizer, ele é a imagem de um Deus invisível, porque Deus é espírito. E antes de Jesus ser criado, a humanidade de Jesus, então, antes de existir a humanidade de Jesus, então, Deus não tinha fisionomia humana. Deus não tinha um rosto, uma aparência, porque o Espírito não tem aparência. Então, a partir daí, vai dizer que a partir de que Jesus, então, que o Verbo se encarna no ventre da Virgem Maria, então Jesus Cristo agora vai ter uma face humana. A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vão ter uma face no Filho. A imagem de Deus vai ser a imagem do Filho. É por isso que quando Tiago pergunta, mostra-nos o Pai, lá no livro de João, então Jesus vai dizer para ele: Tiago, tanto tempo estou convosco que você me pergunta, mostra-me o Pai? Quem me viu, viu o Pai. E então nesse contexto ele vai dizer: aqui ele é a imagem de um Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, criaturas visíveis e invisíveis, trono, dominação, principado, potestade. Tudo foi criado por ele, para ele existe antes de todas as coisas. Ele existe antes de todas as coisas. E aí vai dizer também aqui que tudo foi criado por ele, para ele. Tudo é criado para Jesus. Então, nesse sentido, os principados, tronos, dominações, as 7 e as 9, a hierarquia dos anjos, os homens e tudo que vai ser criado, justamente é para Deus, para amar, para servir, para adorar, para reverenciar ao Criador. E por isso que vai dizer aqui, ele é a imagem de um Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, primogênito. E o primogênito é o primeiro. Se Jesus é o primogênito de toda a criação, então a primeira criatura a ser criada por Deus foi Jesus Cristo. Porque o Verbo, a parte divina de Deus, ele não pode ser criado. Ele é Deus. Então, existe então aqui, se vai dizer aqui que essa passagem fala de Jesus, então quem foi a primeira criatura a ser criada na criação? Foi Jesus Cristo, o corpo humano de Jesus. Então é a partir daí que Deus, pelo dom ciência e divisão, como eu explicava agora há pouco, ele vai então criar em si mesmo. Já a primeira criatura vai ser Jesus Cristo. Ele vai fazer com toda a perfeição a humanidade de Jesus Cristo, que vai ser gerada no ventre da Virgem Maria. E é a partir daí, então, a partir que Deus cria a humanidade com toda a perfeição, com toda a graça, com tudo aquilo que ela podia ter, então a primeira parte da criatura a ser criada vai ser o corpo humano de Jesus. E vai ser a primeira criatura antes de todas as coisas. Isso pelo dom ciência e divisão. Antes de todas as coisas vai ser criado a humanidade de Jesus. Logo após a humanidade de Jesus ser criada, então a segunda coisa a ser criada, a segunda pessoa a ser criada, nós vamos ver agora quem é a segunda pessoa a ser criada. Para isso nós vamos ter aqui então no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 22, no livro de Provérbios 8, 22, e nós vamos então ler essa passagem para a gente poder compreender quem é a segunda criatura que vai ser criada por Deus, já na mente de Deus, antes de criar qualquer coisa, tá pessoal? Não estou falando da criação física, estou falando de uma criação que quando Deus, é como se fosse assim, como Deus pensasse, aquilo já existisse em Deus com vida. Já existisse com Deus com vida, porque Deus é fecundo em tudo há vida em Deus. Então ele vai dizer aqui: o Senhor me criou como primícia de suas obras, desde o princípio, antes do começo da terra. Desde a eternidade eu fui formada,
antes das suas obras dos tempos mais antigos. Ainda não havia o abismo quando eu fui concebida. Ainda as fontes das águas não tinham brotado. Antes que assentado fosse os montes, antes dos outeiros eu fui dada à luz. Antes que fosse feito a terra e os campos e os primeiros elementos da poeira do mundo, quando ele preparava os céus, ali eu estava. Quando ele traçou os horizontes da superfície do abismo, e quando ele formou as nuvens no alto, quando ele dominou as fontes do abismo, quando ele impôs regra ao mar, para que as suas águas não transpusessem os limites, e quando ele assentou os fundamentos da terra, junto a ele eu estava, como artifício brincando todo o tempo diante dele, brincando sobre o globo de sua terra e achando as minhas delícias junto aos filhos dos homens. Então vocês vão ver que aqui na palavra vai dizer que o Senhor me criou como primícia de suas obras, como primeiro, né? E vai dizer aqui, desde o princípio, antes do começo da terra, desde a eternidade eu fui formada. Então você vai ver que aqui tem uma pessoa no sexo feminino. Desde a eternidade eu fui formada. Aí vai continuar dizendo, antes das obras dos tempos mais antigos, ainda não havia o abismo quando eu fui concebida. Então aqui, quem é a segunda pessoa que foi criada antes de todas as coisas? Se a primeira pessoa foi a humanidade de Cristo, a humanidade do Verbo, que vai, onde o Jesus, a parte humana de Cristo foi criada como primeiro, quem vai ser a segunda pessoa a ser criada no processo da criação? Como Deus vai criando uma coisa na sua mente. É claro que eu estou explicando para vocês como vocês conseguem, uma humanidade, o homem consegue entender, na medida em que você tem que entender primeiro uma coisa, depois você entende outra, depois você entende outra. Para Deus não, para Deus é tudo assim, já está feito tudo. Ele não precisa de tempo para entender tudo isso, ele entende de uma maneira super rápida, e é como no piscar de olho, ele já sabe de todas as coisas, já cria tudo em si mesmo. Então nós estamos explicando passo a passo justamente por essa questão da humanidade. Então, a partir daí você vai ver então que existe aqui, desde a eternidade eu fui formada. Então, quando Deus diz que tem aqui foi formada uma pessoa do sexo feminino antes de todas as coisas, logo depois que Deus criou a humanidade de Cristo, o corpo humano, Deus é como se fizesse uma pergunta assim, de onde vai vir a humanidade? E aí vai vir da sua mãe. Então ele vai criar a segunda pessoa que ele vai criar, vai ser Nossa Senhora, a Virgem Maria, toda a perfeição que ele podia dar para aquela mulher. E daí então ele cria os dois luzeiros, Jesus Cristo e a sua mãe Maria. E para essas duas pessoas ele vai criar todo o resto das coisas, inclusive a figura deles dois. Por isso que quando você vê o sol, vai dizer no livro de Lucas, que haveria de nascer para nós o sol nascente, né? A verdadeira luz do mundo, né? É Jesus Cristo. Essa luz é o sol, é Jesus, no sentido natural, como Deus criou os astros. O sol seria Jesus, a lua seria Maria, e as estrelas do céu seriam os anjos e os santos. E a partir daí, porque você vai ver no capítulo 12 do Apocalipse, que ele vai dizer que o dragão varreu com a sua cauda um terço das estrelas do céu e jogou sobre a terra, são os anjos que caíram. E a partir daí, então, você vai ter então a condição de você compreender que a criação, Deus vai criar tudo, e por isso que se você colocar a lua cheia, colocar a lua no céu, numa noite de lua cheia, assim no interior, num local onde você não tenha pouca luz, você vai ver que a lua sozinha, ela vai ofuscar todas as estrelas, porque Nossa Senhora sozinha, ela é superior a todos os santos. Então é a partir daí que você vai compreender a grandeza da Mãe de Deus. Porque se você não entende os fundamentos, você não vai entender por que a batalha agora e por que é tão importante Nossa Senhora nesse tempo final. Por que ela vai ser fundamental na batalha final, na batalha que a gente vem passando na batalha final, na batalha da igreja, na batalha da restituição da igreja. É por isso que a gente vai entender quem é a Virgem, para a gente poder entender o porquê que ela tem toda a graça e essa autoridade tão grande hoje. E por causa da ausência dela, das verdadeiras devoções à Virgem Maria, é que a igreja, às vezes, se perdeu tanto da sua fé. Mas aqueles que buscam as devoções verdadeiras vão conseguir retornar à fé. E foi isso que aconteceu com a gente aqui na cidade de Bragança. É por isso que eu vou continuar explicando esse processo, para que a gente compreenda todo o sentido dessas palavras que a gente está explicando aqui. Então vai dizer assim, então depois que Deus cria a humanidade de Cristo, e ele cria a mãe de Jesus, os dois com toda a perfeição, então ele vai criar todas as coisas para eles dois. Vai criar outros homens para servirem, para amarem, para reverenciarem, para adorar o Criador, o Filho, na pessoa do Filho. Ele vai criar homens, lugar para que o Jesus e Maria possam estar. Ele vai criar aí, então, tudo que existe. Vai criar anjos para que sirvam a eles dois. E assim tudo vai ser criado por eles e para eles. É por isso que quando chega lá na criação, lá no início do capítulo de Gênesis, quando diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, quando ele fala nossa imagem, ele está falando na imagem daquele que já estava criado na mente de Deus, Jesus Cristo. A imagem de Jesus Cristo já existia em Deus. E é nessa imagem que vai ser criado todos os homens.
E eu poderia até mesmo afirmar, mesmo sem ter tanto conhecimento sobre as causas, o que os santos disseram na questão sobre isso, mas eu poderia afirmar que as mulheres foram criadas à imagem da Virgem Maria. E daí então os homens seriam criados à imagem de Jesus e as mulheres à imagem da Virgem. E é por isso então toda a perfeição. E é daí então que a gente vai entender que é preciso que a gente compreenda tudo isso. Então daí Deus vai criar então todas as coisas que existem, o céu, a terra, as árvores, os homens, tudo que existe, os anjos, justamente para essas duas criaturas, Jesus e Maria. E a partir desse entendimento é que quando Deus então conclui a sua criação ad intra, dentro de si mesmo, lá na sua visão, na sua ciência de visão, como eu expliquei assim, é simplicíssimo. Então a partir daí Deus vai começar agora a criação física, o que está escrito no livro de Gênesis. E é por isso então que ele diz lá no livro de Jeremias que antes que no seio da tua mãe tu fosse formado eu já te conhecia e antes do teu nascimento eu já te havia consagrado e designado um profeta das nações. Porque de fato Jeremias já existia na mente de Deus, porque no momento em que Deus foi criando Jesus, Maria e todas as coisas conforme a criação na sequência da graça, Deus chegou no ano então da vida de Jeremias, que ele nasceu. Então Deus vai criar Jeremias na sua mente também e vai saber o que Jeremias vai fazer, se ele vai aceitar, se ele não vai aceitar, se ele vai ser profeta, que ele não vai ser. Então Deus sabe de todas as coisas, porque ele vai dizer, antes que no seio da tua mãe que tu fosse formado, eu já te conhecia. E é a partir daí que a gente vai entender que tudo, até nós fomos criados antes de tudo isso, na mente de Deus, lá na sabedoria eterna, na eternidade. Então, aí nós vamos então agora entrar na criação física, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 3. E vai dizer assim, agora nós vamos sair da criação na mente de Deus, pelo dom ciência de visão. Então nós vamos agora começar a falar da criação, como está escrito aqui no livro da Bíblia, que é a criação física, como foi relatado. Deus disse, faça-se a luz. É Gênesis capítulo 1, versículo 3. Então a luz foi feita e Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas, Deus chamou a luz de dia, as trevas de noite, sobreveio a tarde, depois a manhã e foi o primeiro dia. Se você pegar o capítulo 1, versículo 16, vai dizer assim, Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. Deus fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para que iluminasse a terra e presidisse o dia e a noite e separasse a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom e sobreveio a tarde, depois a manhã e foi o quarto dia. Se nós pegássemos aqui então no final, aqui lá no final na Bíblia, já próximo do Apocalipse, na carta de São Pedro, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim, mas há uma coisa, caríssimos, de que não devereis vos esquecer. Um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, quando se fala num dia aqui no livro de Gênesis, a gente não tem como saber se esse dia para Deus foi 1000 anos ou se foi 24 horas, porque para Deus isso não importa, Ele é o Senhor do tempo, Ele criou o tempo para nós, para Ele não existe tempo, é sempre o agora. Deus sempre está o agora. Não existe passado, não existe futuro, porque Deus sempre existe e tudo está na mão dele, todo o poder é dele, toda a grandeza, toda a realeza, toda a divindade é dele. E a partir daí, então, que a gente não tem como explicar esse dia aqui, isso aqui é a cargo da graça de Deus. Então daí nós vamos entender o quê? Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. Deus fez também as estrelas, Deus colocou no firmamento. O firmamento é a parte visível que a gente vê com nossos olhos. Então, a partir que Deus criou o sol, a lua e as estrelas só na quarta-feira, no quarto dia da criação. Então, se você, por exemplo, apagasse o sol, a lua e as estrelas, o que é que ficaria no mundo? Uma escuridão. Apagasse todas as luzes humanas que foi criado, eólica, elétrica, tudo, só ficaria uma escuridão. Então, a partir daí, se você vai ver que ficaria só uma escuridão, então a gente poderia se perguntar qual foi a luz que foi criada no primeiro dia. No capítulo 1, no versículo 3. Que Deus vai dizer assim, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, e Deus viu que a luz era boa, Deus separou a luz das trevas, e Deus chamou a luz de dia. E a luz de dia e as trevas de noite, sobreveio a tarde e a manhã, e foi o primeiro dia. Então, o que Deus criou no primeiro dia foram os anjos, seres espirituais de luzes. E esses anjos no primeiro dia já vai ter, você vai ver aqui, como diz aqui, se Deus cria no primeiro dia os anjos, então no primeiro dia já vai ter então o processo da queda. Então no primeiro dia já vai ter a queda. Porque você vai ver aqui que Deus vai dizer, faça-se a luz, e a luz foi feita, e Deus viu que a luz era boa, Deus separou a luz das trevas,
E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite, sobreveio a tarde e a manhã, e foi o primeiro dia. Então, nesse sentido, você vai ver que Deus criou todos os anjos no primeiro dia da criação, seres espirituais de luz. A partir daí, então, você vai ver que também no primeiro dia já há a queda dos anjos. E isso a gente vai explicar um pouco sobre isso, na medida que a gente entende. Espero que os irmãos todos entendam que esse conhecimento não é um conhecimento humano, graça de Deus que me direcionou sobre isso, sobre tudo isso. Se não condizer alguma coisa com a verdade, coloco sempre a minha pregação ao princípio daqueles que têm mais entendimento e mais sabedoria do que eu, e eles me mostrando que eu não estou correto na minha interpretação, então logo eu me coloco sobre a obediência da graça da igreja, do ensinamento que a igreja sempre ensinou. Então Deus diz, então aqui nós vamos ver que como foi a queda dos anjos. Então os anjos, seres espirituais inteligentíssimos, a Bíblia diz que eles estão acima de nós em tudo, porque eles já estão na área espiritual, eles já são criados como espírito, e nós estamos na área material, carnal ainda. E eles têm mais sabedoria do que nós, mais inteligência do que nós, eles são mais fortes do que nós, no modo geral eles são superiores a nós em tudo. E nesse sentido é que a gente vai compreender então como foi que aconteceu. Então, segundo foi revelado a uma alma santa, a gente vai compreender que quando os anjos já estavam ali nas áreas celestiais, ainda não tinham visto a visão, não tinham tido a visão de Deus, não tinham a visão direta de Deus ainda, porque ainda precisavam passar pela prova. Então Deus vai se revelar para eles e vai mostrar para eles que eles precisavam se submeter. Essa vai ser a prova dos anjos. A primeira pessoa que eles deveriam se submeter seria ao Pai, o Criador. Então, quando é revelado a todos os anjos que eles deveriam se submeter, então aí acontece um problema. Porque, como vai dizer no livro de Isaías 14 e em Ezequiel 28, vai falar sobre como estava o demônio, como era aquele querubim de perfeição. Então, a gente vai pegar aqui, só para a gente fazer uma pequena leitura sobre isso, para que a gente compreenda como ele ficou soberbo, a partir daquilo que não era dele. Então é nesse sentido que a gente vai entender aqui. Então aqui no capítulo 14 do livro de Isaías, vai dizer assim: até os simpestres se regozijam da tua queda, dizendo aos cedros do Líbano, desde que caíste, não sobe até nós o lenhador. Debaixo da terra se agita a morada dos mortos, para receber a tua chegada. Desperto em tua honra a sombra dos grandes, e todos os senhores da terra levantam-se dos seus tronos, e todos os reis das nações, todos tomam a palavra para dizer-te: finalmente és fraco como nós, és semelhante a nós. Tua majestade desceu à morada dos mortos, acompanhada ao som de tuas harpas, jazes sobre o leito dos vermes, os vermes são a tua coberta. Então caíste do céu, astro brilhante, filho da aurora, então foste abatido por terra, tu que prostravas as nações. Tu que dizias: escalarei o céu e erguerei meu trono acima das estrelas, eu me assentarei no monte das assembleias, no extremo norte, subirei sobre a nuvens mais alta e me tornarei igual ao Altíssimo. Entretanto, foste precipitado à morada dos mortos e ao mais profundo dos abismos. Então aqui vai ter a primeira alegoria sobre a questão da queda, do inimigo, do anjo rebelde. Então a gente vai também pegar aqui um pouco no capítulo de Isaías, de Ezequiel 28, no livro de Ezequiel 28, para a gente fazer uma pequena leitura também, diz assim: eras um selo de perfeição, 28:11, eras um selo de perfeição, cheio de sabedoria, de uma beleza acabada, estava no Éden, no jardim de Deus, estava coberto de gemas diversas, sadônia, topázio, diamante, crisótilo, onix, jaspe, safira, cabúnculo, esmeralda, trabalhados no ouro, tamborins e flauta estava a teu serviço, pronto desde o dia em que foste criado. Eras um querubim protetor colocado na montanha santa de Deus. Passeava entre as pedras de fogo, foste irrepreensível em teu proceder, desde o dia em que foste criado até em que a iniquidade apareceu em ti. No desenvolvimento do teu comércio encheram as tuas entranhas de violência e pecado, por isso eu te banirei da montanha de Deus, e te fiz perecer, ó querubim protetor, no meio das pedras de fogo. Teu coração se inflamou de orgulho, devido à tua beleza, arruinaste a tua sabedoria, por causa do teu esplendor, precipitei-te em terra e dei isso um espetáculo aos reis. A força de iniquidade e desonestidade do teu comércio profanaste os teus santuários, assim te fiz jorrar fogo e que te devorou.
e te reconduzir às cinzas sobre a terra aos olhos dos espectadores. Então aqui nós vamos ver essas duas alegorias, vamos ver que o inimigo, o chefe dos demônios, ele estava coberto de gemas preciosas, topázio, diamantes, cabúrculo, tinha uma beleza acabada, era uns querubim de perfeição, colocado na montanha santa de Deus, mas até o dia em que encontrou nele a iniquidade, até que o dia entrou nele o pecado. E quando entrou nele o orgulho e o pecado, então o que aconteceu com ele? Por que ele caiu? Então ele vai ter uma distorção no amor. O que acontece com o chefe dos demônios? Aquele anjo que estava ainda no céu como anjo. Ele vai ter um amor próprio, ele vai se amar. E quando ele se amou muito, por ele ser muito belo, por ele ser muito coberto de gemas, por ele estar ali como a perfeição, então ele vai amar-se a si mesmo. E quando ele se ama, ele não tem mais um amor reverencial, com esse amor próprio desordenado. Ele não tem mais um amor a Deus, como é de direito amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar. E é por isso, então, ele vai falhar na gratidão, na reverência, em tudo isso. Então, quando Deus revela-se para ele e ele percebe que ele tem que se submeter agora a um Criador, é como se ele se submetesse, porque ele não é louco de não cumprir o mandamento do Criador, mas ele então vai dizendo, como se ele dissesse no seu coração, era para mim estar lá no lugar dele, como se fosse assim. Então é como se ele cumprisse o preceito, mas então ele já não está de reta intenção no coração. Então quando Deus percebe, aquele que prescruta o coração percebe que ele não está de reta intenção, então Deus vai revelar para ele a segunda pessoa que ele tem que se submeter, ele e todos os anjos. E é a partir daí então que Deus vai revelar que vai criar uma natureza humana, e dessa natureza humana o Verbo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, vai tomar a natureza humana, a carne, e a partir que ele tomar a natureza humana, vai se encarnar, e a partir que ele se encarne, então todos devem obediência e reverência e adoração àquele Deus, mas agora feito homem. E é nesse aspecto que ele já não vai aceitar. Ele vai dizer, mas como assim? Como assim agora eu vou ter que me submeter a uma criatura inferior? E aí, no outro vídeo que a gente falava com o Diogo falava sobre orgulho, né? E esse é o orgulho. O orgulho daquele que não quer se submeter a alguém que é inferior. E ainda que aquela outra pessoa esteja certo, ninguém quer se submeter. Assim foi o orgulho do demônio. Ele disse, eu não vou me submeter. Como é que eu vou me submeter agora a um Deus que quer se diminuir, se fazer homem? Eu não aceito. Quando Deus percebe que o demônio não vai aceitar se submeter ao Cristo, feito homem, a Deus feito homem, a Jesus Cristo, que é Deus e é homem, então, a partir daí, então, Deus vai revelar para eles a terceira pessoa que ele tem que se submeter. E é nesse momento, então, que nós vamos entender quem foi a terceira pessoa que Deus revelou a todos os anjos a que eles deveriam se submeter, a submissão. Então, aí daí nós vamos pegar o Apocalipse capítulo 12, porque essa passagem é fundamental para entendermos esse ponto. Então, quando chega no livro de Apocalipse capítulo 12, no versículo 1, vai dizer assim: apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol e a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então, quando ele fala aqui no céu, ele não fala no firmamento, porque aqui ele vai falar das regiões celestiais, onde foi aparecido esse sinal no céu. Esse sinal lá onde os anjos vão ver aquela mulher vestida de sol. Aí então Deus mostra para eles a imagem daquela mulher. Uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas, aquela que era a rainha dos 12 apóstolos, aquela que era a rainha das 12 tribos de Israel, aquela que governava o Velho e o Novo Testamento, aquela que é senhora. Aquela que é a destinada, a predestinada à glória, a ser rainha, a ser a mãe do Verbo. E é por isso que no capítulo 12:5 vai dizer, que a gente quiser saber quem é essa mulher, do capítulo 12:1, a gente vai saber aqui no 12:5. E ela deu à luz a um filho, a um menino, aquele que deve governar as nações pagãs com cetro de ferro. Mas o menino foi levado para junto de Deus e do seu trono. Então, quem é o menino que foi levado para junto de Deus e do seu trono, que governa as nações pagãs com cetro de ferro? Esse é Jesus Cristo. Então, quem é a mulher? Porque aqui no capítulo 12:1 vai dizer: apareceu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas, que estava grávida e gritava sentindo as dores e as angústias para dar à luz. E essa mulher que deu à luz ao menino é justamente Nossa Senhora, a Virgem Maria, que quando no tempo dos anjos ainda não tinha sido criada fisicamente, mas já existia em Deus espiritualmente, pelo dom ciência de visão. Então Deus mostra aquela mulher gloriosa por visão, não sei qual tipo de visão ele mostrou para os anjos, mas ele mostra para eles, então eles não vão aceitar. E é por isso que você vai ver que nesse mesmo capítulo, no capítulo 12, no versículo 7, vai dizer aqui: houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos tiveram que travaram com seus anjos,
tiveram que combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas já não prevaleceram, já não houve lugar para eles no céu. E foi precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamada de demônio, Satanás, sedutor do mundo inteiro, e foi precipitado na terra com seus anjos. Então aqui essa passagem vai falar justamente desse processo em que vai ter a queda dos anjos. Então é nesse sentido que a gente vai entender que quando Deus revela para todos os anjos que ainda estavam lá, que já estavam se corrompendo, já demônios, já estavam ali se embestializando a partir daquele momento ali, que eles vão desobedecendo a Deus, que vão se afastando da graça de Deus. Então Deus vai revelar a terceira pessoa que eles tinham que se submeter. Então quando o demônio agora vê que existe um Deus, que primeiro ele tinha que se submeter a Deus, o Pai, que é justamente Deus único, na pessoa das três pessoas. Agora ele tem que se submeter a um Deus que se tornou homem, que quis ser homem também, Jesus Cristo. E agora que ele tem que se submeter a uma humana, aí vem o orgulho. Aí vem o orgulho. Como assim eu tenho que me submeter a uma mulherzinha, como eles chamam por aí? Essa mulher que é inferior, essa mulher pequena. Aí daí que vai haver a queda. É por isso que quando São Miguel Arcanjo trava o combate, ele vai dizer, quem é tu? Porque esse combate aqui, a gente precisa entender que São Miguel não tem uma espada na mão no sentido da espada da batalha, mas a espada de São Miguel é a espada de dois gumes, é a espada da palavra, é uma luta de entendimento, de razão e de inteligência. Então ele vai dizendo, como assim? O demônio vai dizer, mas como assim esse Deus quer dar a glória para essa mulher? Eu sou muito mais bonita, eu sou muito mais forte, eu sou muito mais tudo do que ela, então é eu que deveria ter a glória, não ela. Aí o São Miguel vai responder para ele tipo assim, quem é tu para dizer a Deus a quem ele deve dar a glória, a quem ele deve dar a honra? Ele dá a quem ele quiser, porque só ele é Deus, ele é o Senhor, ele que sabe de todas as coisas. E o demônio não aceita, então o demônio se rebela contra Deus e vai dizer, eu não aceito onde tu colocou essa mulher. E eu vou usar todo o meu poder, toda a minha inteligência, toda a minha força, tudo que eu tenho para me derrubar ela do lugar onde tu criaste, onde tu colocaste ela. Então Deus vai se irar com o demônio, aquela santa ira de Deus, e ele vai dizer então a primeira maldição contra a serpente, contra o demônio. E ele vai dizer, no capítulo 3, no versículo 15, ele vai dizer para o demônio, lá assim, tu não vai derrubar ela do lugar onde eu coloquei ela, e ela ainda vai esmagar a tua cabeça. E é a partir daí que nós temos aqui no capítulo 3, no versículo 15, isso. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então é a partir daí que então Deus vai dar uma inimiga mortal ao demônio. E ele tem mais medo de perder para ela, como diz São Luís Maria Grignion de Montfort, do que perder para até mesmo para o próprio Jesus. Porque Jesus é Deus, é superior a ele. Perder para ele não seria tão ferir o orgulho dele, mas perder para Nossa Senhora, aquela senhora mulher que é só humana, mas pelo mérito da graça ela é rainha, senhora, tesoureira do céu, rainha de todas as graças, mãe de misericórdia e tudo mais. Então a partir daí então ele vai chegar na criação, por exemplo, de Adão e Eva, depois de toda a maquinação que ele fez, quando Deus então vai criar Adão e Eva ali já no sexto dia. Nesse momento, então, quando o demônio vê Adão e Eva no paraíso, ele vai dizer, esse aqui só pode ser o verbo, e essa aqui só pode ser a mulher, a mãe dele, a mulher que foi profetizada que ia esmagar minha cabeça. E é por isso que quando a serpente vai dar o bote, ela não dá o bote em Adão, porque ele pensava que Adão era, como ele não viu a criação, ele pensava que Adão era o próprio verbo, porque era muito parecido em perfeições humanas, na maneira de dizer. E ele vai dar o bote então em Eva. E a partir então daí Eva vai cair, e quando cai eles vão festejar. Porque ele pensa, vencer a mulher, mas ele não venceu, ele perdeu, não é ela. Ela só vai nascer praticamente 4.000 anos depois. E é a partir daí então que essa mulher vai se tornar essa arma poderosa de Deus para vencer os inimigos de Deus. E é por isso que nessa batalha final que nós estamos travando, ela vai ser aquela mulher do Cântico dos Cânticos. Ela vai ser aquela mulher do Cântico dos Cânticos, que vai ser terrível, né? Para o inimigo, né? Vai ser terrível para o inimigo. Então a gente vai ler aqui no Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 9, vai dizer assim, uma porém é a minha escolhida, uma só é a minha perfeita, ela é a única de sua mãe, a predileta daquela que deu a luz. Ao vê-la, as donzelas a proclamam bem-aventurada, e as rainhas e as concubinas a louvo. Quem é esta que surge como aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? Então quem é essa mulher que é terrível para o inimigo? Se botar um exército inteiro ele não teme, mas se colocar Maria, então ele treme nas bases, sabe? E acontece o que aconteceu aqui em Bragança. Quando a gente colocou Maria no poder da oração do Santo Rosário, que eu vou fazer o próximo vídeo, vai ser falando só sobre o Rosário.
explicando os méritos e as profundezas dessa oração tão magnífica, tão poderosa que existe na Igreja Católica, a mais poderosa depois da Santa Missa, que existe, como os próprios santos falaram, né? Então, a partir daí, a gente vai entender essa força da batalha. Todos os irmãos rezando todos os dias o rosário, o rosário, o rosário. Por essas graças, nós conseguimos chegar à verdadeira fé e como nós vamos fazer no Brasil inteiro para que as pessoas voltem para a verdadeira fé. Bastava que as pessoas entendessem isso, entendessem quem é a Mãe de Deus e a partir entendessem que a força que ela tem no combate. Então Deus deu uma arma poderosíssima, que é a sua mãe, para vencer e esmagar a cabeça do demônio. E é por isso, irmãos, que a gente voltou, então, graças a esse conhecimento da Virgem Maria, que eu vou pregar um pouco mais, não agora, mas vai ter outras falando nessas profundidades do que ela é, porque as pessoas perguntam onde está Maria na Bíblia. A Maria está em toda a Bíblia, de uma ponta na outra na Bíblia ela está. E eu vou mostrar isso para as pessoas, dentro daquela graça que o Senhor me deu do conhecimento. E a partir daí, então, nós vamos entender que é isso que o Senhor está querendo nesse momento final. É por isso que a aurora vem antes. É por isso que São Luís Maria vai dizer que primeiro deve vir Maria. Ela deve surgir, deve ser conhecida mais do que nunca nesses últimos tempos. E depois, outro dia, eu vou explicar para vocês também a profecia dos apóstolos dos últimos tempos, que está no livro do tratado, sobre a qual rege a comunidade missionária da misericórdia. Então, é esse o sentido dessa batalha que nós estamos travando. Então, foi essa mulher, a Virgem Maria, a partir de um conhecimento concreto, de uma devoção sincera, a partir da oração correta, da forma correta, então nós chegamos à perfeição de estarmos ofuscados pela falsa igreja e chegar à plenitude do conhecimento da verdade e da verdadeira Igreja Católica. Então Nossa Senhora nos tirou do meio da mentira, do engano e nos trouxe para esse caminho de perfeição, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, da forma que Jesus deixou, do jeito tradicional, da forma tradicional, e a gente ainda tem muito a que dizer por aqui, nos próximos vídeos que vamos estar fazendo aí. Então, peço que vocês ajudem o nosso canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe, ajude a gente. Nós precisamos nesse momento agora, nessas batalhas muito das formas como a gente tinha de manter a obra, de manter a missão, da nossa construção, tudo fomos perdendo várias coisas. Peço que vocês, se puderem, ajudem o nosso canal, ajudem preparando a construção já para receber a missa que vai vir celebrada lá, agora já no final do mês de julho. Nós estamos numa corrida há quanto tempo? Eu vou mostrar algumas fotos outros dias para vocês aí, postando aí nos nossos vídeos, para que vocês vejam a nossa construção. Peço que vocês, se puderem, ajudem a gente, nós estamos precisando. Que Deus abençoe todos vocês e salve Maria.